Cogos, eu tenho uma novidade para vocês. Eu finalmente comprei um suporte de telefone para o carro. Santa Terezinha do Menino Jesus vai ficar muito contente comigo. Espero, sim. E nessa live eu vou falar sobre dois assuntos. Um é um vídeo que aquele bandido do Fábio Osterman fez. E o outro é o dever cristão de sonegar impostos. É muito importante que os cristãos soneguem impostos. 3 palmos de terra. Voltou. Sai Anatel maldita aí. Como eu disse, se vocês querem uma live de qualidade, cheguem na Anatel com uma .50 ali. Só assim. Olá, Natália Rossini. Bom, vamos lá. Então, como eu disse, novidade pra vocês. Eu comprei um suporte de celular em honra a Santa Terezinha do Menino Jesus. Nessa live eu vou falar sobre aquele bandido do Osterman e vou falar sobre o dever cristão de sonegar impostos. Vocês não reparem que tem um problema aqui no meu Facebook, fica entrando uma tela toda hora, que eu não sei mexer nesse negócio, então tem que ficar apertando o botãozinho aqui. Enfim. 3 palmos de terra, uma casa beira, Maria mais eu, pela vida inteira, ela e 4 filhos, ai como eu gosto, gente mais feliz, não há neste mundo oposto. Vamos ao trabalho logo ao clarear, e de sol a sol põe-se a morajar. Tenho vida cheia, tenho vida boa, pois Deus sempre ajuda quem é boa pessoa. É o seguinte, o imbecil do Fábio Osterman fez um vídeo onde ele falou mal de mim e do Ropa. Ou seja, quem ele pensa que é pra fazer isso? E ele se diz um cientista político. Eu não tive a paciência de ver o vídeo inteiro, eu só vi aquele 1 minuto onde ele me citou falando bem do demônio da democracia e falando mal do Hans Hermann Hoppe, o mito. E aí nesse pequeno trecho onde ele fala essa barbaridade, ele diz que a democracia é a melhor forma de regime e que ela serve para alocar os recursos públicos. Eu não acho que ele seja tão retardado para acreditar nisso que ele mesmo falou. Eu não acho que alguém que leu alguma coisa decente na vida seria tão retardado. Mas a questão é que ele não é um cientista político. O Fábio Osterman é um propagandista do sistema. Porque um cientista, seja lá de que área ele for, ele está preocupado em achar a verdade. Ele está fazendo ciência. Um físico procura as leis do universo, né? Um biólogo procura as leis ali da biologia. Um cientista político precisa então encontrar a verdade sobre a ciência política. Mas este não é o objetivo nem a motivação do Fábio Osterman. Eu só tô de cinto porque eu passei por uma viatura de polícia. Eu não queria que ele me parasse aqui na live, né? Tá louco. A motivação dele é fazer propaganda do sistema. Por quê? Porque o Osterman pretende usar o sistema para roubar o seu dinheiro. Exatamente. É isso que você ouviu mesmo. O Osterman, ele é um vagabundo. Ele é um incompetente. Pelo menos para os trabalhos honestos. Ele não é competente para empilhar tijolo, para fazer uma laje. Ele não é competente para inventar algum novo invento, uma nova tecnologia. Ele não é competente para nada que preste. Então, qual é o objetivo do Osterman? O objetivo do Osterman é viver dos recursos roubados da população. E a melhor maneira que um vagabundo parasita mau caráter, como o Fábio Osterman tem, de viver dos recursos roubados da população é com a democracia. A democracia permite isso. A democracia, então, permitirá que o Osterman seja colocado numa posição parasitária de poder, onde ele ganhará um salário, e o dinheiro desse salário vai vir de você, porque a polícia militar vai apontar um fuzil enorme na tua cara, né, um HK-G3, e vai falar, dá o seu dinheiro que você ganhou honestamente que eu vou dar pro Fábio Osterman. Por quê? É isso que o policial vai fazer. Ou então, eu não sei se eles são porcos ou cachorros, né? Eu acho que eles são porcos. Não, acho que eles são cachorros, porque o porco é mais inteligente que o cachorro. Bom, enfim. Essa frase dele, a democracia serve para alocar recursos públicos, é uma falácia do começo ao fim. Para começar, não existem recursos públicos. Os recursos são de quem os controla. Eles têm um pertencimento natural. Eles pertencem àqueles que têm a justa propriedade, puta trânsito de merda, desses recursos. Esta é a propriedade privada. A propriedade privada, então, ela tem um lastro metafísico. E as pessoas alocam esses recursos conforme
lhes convém, conforme o cálculo subjetivo que elas fazem para atender às suas necessidades mais urgentes. Isso é o básico da praxeologia, isso é o básico de quem leu Mises. O Fábio Osterman, ele acusa as pessoas de não terem lido Mises, você não leu Rothbard, você não leu isso, você não leu aquilo, mas ou ele não leu nem o básico, ou ele não sabe interpretar, ou ele é burro, ou ele tem más intenções. Para mim, as 4 coisas juntas. O cara não sabe nem praxeologia. Outra coisa, para que você aloca recursos? Você aloca recursos procurando a melhor alocação, procurando uma alocação racional desses recursos. Não é o caso numa democracia. Então, para começar, recurso público não existe, o recurso era seu, o governo foi lá e roubou, o governo controla, então ele não é público. Porque, eticamente, ele é seu, de facto, em termos de controle, ele é da Dilma, do Temer, seja lá que filho da puta que tiver lá. A única coisa é que não é público, porque simplesmente isso não existe no universo, isso é fisicamente impossível. Não dá. Se você tem, sei lá, deixa eu pegar um recurso aqui, isso aqui. Ou isso aqui é meu, ou isso aqui é do ladrão que vai me roubar. Você pode ver do ponto de vista ético, tal. O que ele não é público, porque essa água não pode ser tomada pela população. Ela vai ser tomada por mim ou pelo bandido e acabou. E todos os recursos são assim. Você pode ter um bem comunal local, uma picada que é usada por uma comunidade. Agora, público, em termos de município com 11 milhões de pessoas, de estado, de federação, não, isso não existe. Isso é proibido por Isaac Newton, tá? Isso é proibido pelas leis da física. Fim. Alocar recursos públicos significa o quê? Obviamente não é uma alocação racional de recursos, uma vez, Osterman, seu merda, que o governo não está sujeito, filho da puta, a mecanismos de prejuízo e lucro. Logo, ele não tem como cacete alocar a porra dos recursos, seu merda! Alocar o quê? Com base em quê? Seu bosta! Na verdade, o governo tem sim como fazer uma alocação racional de recursos. Porque o governo tem um parâmetro. Qual é o parâmetro de lucro do governo? É o chamado empreendedorismo político, do qual bons cientistas políticos, estes sim são cientistas políticos, Thomas de Lorenzo, por exemplo, nos explica. Robert Higgs nos explica. O empreendedorismo político, ao invés de acumular capital, como é o objetivo das empresas, é acumular poder político. Eles acumulam capital de maneira espúria, ilegítima, roubando. Para isso eles precisam de legitimação, ou seja, eles precisam manter o seu poder político através de propaganda e de repressão, porque se fosse só propaganda, a máscara cairia e todo mundo mandaria os políticos a merda. Eles precisam das duas coisas, propaganda e repressão. Assim, o governo faz uma alocação racional dos recursos, sim. Puta que o pariu, tá passando polícia aqui, puta susto, cara. Vermes. Você viu como é que é? Polícia era pra defender o cidadão. Era pra falar, ô, tem polícia aqui, ótimo. Ah, posso ficar aqui tranquilo. Não. Eu tô cagando de medo. Eu tô cheio de irregularidade aqui que eu não preciso falar no vídeo. Aí passa esses vermes aqui. Cachorrinhos do sistema! Tá? Fico cagando de medo. Bom, enfim, o que eu tava falando? Eu odeio polícia, odeio polícia, odeio polícia. Bom, o Estado aloca os recursos de forma racional, mas não é para gerar lucro, pelo menos não no sentido honesto da palavra, é para acumular poder. Assim, o Estado vai alocar os recursos de forma a maximizar não só a lavagem cerebral, a propaganda na população para eles legitimarem esse sistema intrinsecamente moral, mas também para aumentar a repressão. Por exemplo, tá vendo os dois vermes que passaram aqui atrás, que poderiam ver que eu tô sem CNH aqui e me ferrar a vida? São pagos com os tais recursos públicos. Eu já vou falar disso nesse vídeo quando eu explicar por que é um dever cristão sonegar. Fazer questão de pagar imposto é pecado mortal, você tem que confessar. Padre, eu fiz questão de pagar imposto, eu preenchi o imposto de renda direito. Me perdoe, é assim que você tem que fazer. Eu já vou explicar por quê. Então é assim que o governo aloca recursos numa democracia. E é a pior maneira possível de alocar recursos, porque se simplesmente chegasse um bandidão, sei lá, um tanque laser, um robô da morte, e falasse, todos vocês aqui nessa área geográfica vão ser roubados agora, é tudo meu, não seria tão grave.
Porque você ia saber exatamente o que está acontecendo. Você ia saber que aquele é um assaltante que está roubando os seus recursos e desperdiçando capital, que poderia ser alocado em atividades verdadeiramente produtivas, segundo a percepção empreendedorial de cada indivíduo, sujeito a um mecanismo de recompensas e prejuízos conforme ele atenda às demandas do mercado, coisa que não existe quando se trata de governo, porque o governo não está sujeito ao mercado. O governo usa força e você não tem como discutir isso. Mas peraí, a democracia não é a vontade do povo? Existia um humorista que dizia: eu fico surpreso ao acordar de manhã, ler o jornal e ver a minha vontade. Porra, essa não era a minha vontade, né? Será que realmente tem alguém que acha isso? O eleitor comum é um cara que não consegue escolher o nome do próprio filho porque vem a mulher dele que dá o nome de Enzo, e ele acha que ele decide alguma porra no universo de 100 e poucas milhões de pessoas. Ele não consegue dar um nome pro filho. Que imbecil, que idiota, que verme. Então a democracia é tirar a decisão das pessoas. É tirar a capacidade das pessoas decidirem a sua própria vida, tirar a capacidade das pessoas decidirem a melhor maneira de alocar os seus próprios recursos. Porém, a elas é dada uma capacidade homeopática de decidir os recursos dos outros. Não delas, elas estão fodidas. Mas elas podem decidir o que fazer com o recurso dos outros. O que as pessoas não percebem é que nesse jogo, elas são os outros. Esse evangelho da inveja, que é a democracia, no final, há uma justiça celestial nisso. A pessoa que defende isso vai acabar sendo destruída por todos os outros, porque ela é os outros. Então vem esse imbecil do Bosterman e cita: vocês anarcocapitalistas não leram Hoppe, não leram Rothbard. Eu tô achando que foi ele que não leu. Porque eu não preciso nem explicar aqui o quanto Hoppe se opõe à democracia. Ele muito bem fala: ela leva a uma visão de curto prazo, ela leva a cisânia no tecido social, ela leva a degradação moral, a depredação de capital, pobreza, miséria e perda de todos os valores que constroem uma civilização. Hoppe escreve exatamente com essas palavras. Ele fala inclusive que na história das ideias a democracia é uma variante do comunismo. Bom, Hoppe tá aí. Agora, o que Rothbard fala é muito interessante. Rothbard, ele não se opõe à democracia com a mesma veemência que Hoppe, porque Hoppe é uma evolução do Rothbard, né? É como se Rothbard tivesse acumulado XP, aí apareceu o botãozinho de upgrade lá, você clica no upgrade e ele se transforma em Hoppe. Ele, por sua vez, é uma evolução do Mises. Mas o fato é que o próprio Murray Rothbard escreve que a democracia é uma ferramenta de acumulação de poder que é incompatível tanto com o ideal puro do socialismo quanto com o ideal puro do capitalismo. Esse filho da puta desse Bosterman não leu Rothbard. Porque no capitalismo deve existir o direito do indivíduo de deliberar decisões a respeito de sua propriedade privada. E a democracia é incompatível com isso por motivos óbvios. Você não tem controle sobre a propriedade privada, ela está sujeita ao voto. Isso é completamente imoral. Agora, mesmo no ideal socialista, a democracia também seria incompatível se você adotasse uma pureza ideológica, isso para Rothbard. Eu não concordo com o Rothbard nessa parte. Porque o que diz o ideal socialista? O ideal socialista diz que tudo seria de todos, no final das contas, e passaria por uma ditadura. Aqui eu tô falando o seguinte, né? Socialismo e comunismo é a mesma bosta. Mas Rothbard explica que isso também não seria possível, uma vez que seria teoreticamente possível que as pessoas votassem contra o próprio ideal do socialismo, o próprio ideal igualitário do socialismo. E de fato, os grupos de interesse se formariam e teriam influência política de maneira não igualitária. Eu digo, porém, que a democracia é compatível, pelo menos em termos estratégicos e processuais, com o socialismo, mesmo porque Lenin dizia: democracy is the road to socialism. Peraí, isso aqui é uma quebrada, cara. Eu tô entrando numa quebrada, puta que pariu. Eu vim aqui no cemitério São Luís, agora eu tô no meio de uma quebrada, tá ligado, mano? Tô aqui no meio da favela e pá, mano. Os bagulho é louco aqui, bagulho é tenso. Capão Redondo, Heliópolis, Paraisópolis, ladrão sangue bom, tem moral na quebrada. Eu tô aqui, cara, puta que merda. Tem até propaganda do PT aqui, Newton Tato. Bom, se eu tomar tiro de fuzil aqui vai ser ao vivo, vai ser louco, né? Então, uma outra coisa que eu tava falando é o seguinte: a democracia, assim, é completamente compatível com o socialismo no sentido estratégico, porque as pessoas, então, votam para consumir recursos acumulados pelo outro. E nesse consumo de recursos, elas retiram do indivíduo a capacidade de resistir a um sistema totalitário.
já que o indivíduo precisa da propriedade privada para exercer a sua individualidade e exercer a sua capacidade de resistência materialmente falando. Uma vez que a democracia, isso é teoria minha, consome todo esse material, como que o indivíduo vai ter material para resistir ao totalitarismo? Como ele vai fazer caridade se ele está financeiramente depauperado pelo Estado, pelos impostos cobrados democraticamente para prover serviços públicos estes que não só são uma merda, como também geram dependência. Merda de Anatel! E as pessoas não vão ter... O que eu tava falando, cara? As pessoas não vão ter dinheiro para investir, nem liberdade econômica, é claro, para investir em projetos alternativos a esse sistema público que não funciona. Certo? Então é claro que ela é the road to socialism. Eu digo o seguinte, quanto mais democrática é a tirania, mais profunda é a escravidão. Torna-se aquilo que Napoleão falava, prisão de Napoleão. A prisão perfeita, dizia Napoleão, é aquela da qual os escravos não pretendem fugir. E isso é a democracia. Uma outra coisa, dessa vez que Murray Rothbard falava, é o seguinte: qual é o critério lógico para estabelecer a abrangência geográfica de poder numa democracia? Então as pessoas podem votar e deliberar através do voto decisões que se aplicam a uma determinada área geográfica, mas de que tamanho é ela? Seria a decisão da maioria que é válida através do voto, mas em que área você está falando? Se você fosse aplicar um critério de decisão da maioria dentro de uma determinada área, eu poderia declarar democraticamente, inclusive, a minha secessão dentro da minha casa, já que eu sou uma maioria dentro da minha casa. Minha mãe também é separatista. Então eu ia votar e falar, na minha casa nós votamos para se separar do Brasil. Isso foi democrático porque foi o voto da maioria dentro dessa área. Então essa área se separa do Brasil. Mas é claro que não é assim que funciona. A democracia, ela não se trata de liberdade. É um erro você pensar que democracia é sinônimo de liberdade. Ela se trata de imposição. Ela é uma imposição. Ela falha no próprio critério, uma vez que a democracia não foi estabelecida como um critério de tomada de decisão por meios democráticos. Se você falar, vamos votar qual vai ser o regime de governo, e o pessoal vota em democracia, será que a decisão de votar para estabelecer o regime de governo foi uma decisão democrática? Não. Alguém sempre vai impor. Então, ou você tem a liberdade total, ou você tem a soberania do indivíduo, ou você tem a imposição de uma elite que controla o sistema. Essa elite impôs a democracia, o voto democrático, como um critério para legitimar a democracia. Logo, há um argumento circular aqui. A democracia falha em si mesma. Esse é um argumento brilhante do Murray Rothbard. Então eu já falei de Hoppe, já falei de Rothbard, posso citar ainda John Adams, já que esse imbecil do Osterman vem dizer que é cientista político, ele devia saber a história intelectual das ideias. E nós precisamos ter isso em mente, porque o Olavo de Carvalho, ele fala uma coisa muito interessante. Inclusive ele fala isso no filme dele. Ele fala o seguinte: quando você estiver discutindo uma ideia, saiba de onde cacete veio essa ideia. Saiba quem está mandando em você, porque no final das contas existem grupos de elite, de engenheiros sociais, que estão estabelecendo quais ideias o povo vai defender e o povo vai achar que isso é a ideia deles. Aí entra uma frase minha, que eu coloquei no meu Twitter lá, inclusive. Por favor, siga o meu Twitter. Eu digo o seguinte: numa democracia, os governantes não são representantes do povo. O povo é representante dos governantes. Vejam as pessoas que estão na rua, ó. Veja, não sei se vocês conseguem ver, ó. Passou uma mulher com o bebê no colo ali. Aqui tem um cara com uns engradados de cerveja. Aqui tem um cara do boné correndo. Ali dentro tem um cara dando em cima da novinha. São pessoas comuns que devem viver a sua vida e devem ter liberdade para viver a sua vida da maneira mais livre possível. Mas eles não têm obrigação de serem intelectuais. Eles não têm obrigação de fazer filosofia política. Mas as ideias que eles defendem ou pensam que defendem, elas vêm de um amplo e complexo e sofisticado sistema de engenharia social, onde o povo defende ideias que eles sequer sabem de onde cacete elas surgiram, e muito menos quais são as consequências. E a democracia é assim imposta, de maneira coercitiva, mas não é uma coerção física, é uma coerção psicológica. É um corrompimento da mente das pessoas muito parecido com o corrompimento que um pedófilo faz contra um menor de idade. Porque se você olhar para essas pessoas, se você olhar para esse velhinho que está passando aqui, um velhinho humilde, ele é intelectualmente uma criança. Ele deve ter direito de deliberar sobre a propriedade privada, e talvez nisso ele seja muito melhor que eu. Imagina o quanto esse velhinho humilde que passou aqui deve saber da vida que eu não sei. Eu não sei trocar um chuveiro, esse cara deve saber.
Eu não sei cuidar de uma família, esse cara deve saber. Mas esse cara não lê os livros que eu leio. E eu leio. Eu digo, democracia é uma merda. Agora, esse cara não sabe disso. Esse cara ele pensa que votando ele vai ser livre, vai ser próspero. Quando que ele vai descobrir a verdade? Quando que ele vai ler uns puta livro de escola austríaca dessa grossura? Não vai! Porra! Então não faz o menor sentido dizer que a democracia é uma decisão do povo. Ela é uma decisão sempre de uma elite. É assim que ela funciona. E nos é imposta. Tanto fisicamente, porque se você não concordar com o sistema, você vai ser agredido fisicamente pelo Estado, quanto através dessa propaganda subliminar, engenharia social, que é tão ou mais imoral do que a própria agressão física. Cientista político. Então, como eu estava dizendo, é preciso saber a história das ideias. E se você pegar a história das ideias, mesmo num antro pútrido de liberais como os founding motherfuckers lá dos Estados Unidos, a democracia é um negócio tão ridículo que nem esses caras, nem mesmo esses caras que eram liberais, maçons, republicanos, defendiam a democracia porque era muita palhaçada. Então John Adams dizia, nós precisamos de um governo de leis, não de homens. Todo governo vai ser de homem e é óbvio que ele vai estar cagando pra lei. Porque a lei natural restringe, ou melhor, rejeita um governo. Se tem um governo, já está violando a lei. E ele vai continuar violando a lei para continuar se expandindo antes que a verdade surja e antes que as máscaras caiam. Você pensa que os governantes são babacas? E John Adams dizia, um governo de leis, não de homens. Por mais que ele fosse impreciso, a democracia joga no lixo qualquer conceito de lei natural. Quer dizer, nada mais importa, a verdade não importa, a justiça não importa, importa a decisão da turba. Então nós temos realmente um governo da turba, de homens e não de leis. Se não existe nenhum tipo de lei natural, afinal John Adams falou essa frase justamente criticando as ideias democráticas, como cacete que a sua liberdade, a sua dignidade, a propriedade privada estariam preservadas no regime democrático? Osterman, seu inútil maldito! Responde! Te soca o dente, rapaz! Como diria aquele cara lá do Tiririca lá, te bate os dentes pra dentro. John Adams também dizia que as democracias sempre cometem suicídio. Elas se exaurem. Elas exaurem os próprios recursos. Ela é autofágica. Todo autor sério disse isso. Todo cientista político sério. O Osterman é só um filho da puta. O que é o seu voto? Acorda. Ele está usando o próprio sistema corrompido pela esquerda que promoveu a democracia. Até mesmo Rousseau reconhecia que a democracia não funciona numa área maior que uma cidade. Até ele. Ele está usando essa lobotomização que fizeram ao longo de décadas para ganhar a eleição e viver com seu dinheiro. Que dúvida? Que dúvida, porra. Que dúvida. Agora, meditando sobre isso, eu cheguei a algumas conclusões sobre a democracia muito mais assustadoras do que essa que eu falei até agora. Muito mais assustadoras. Lembra que eu falei que democracia não se trata de alocação de recursos, porque os recursos devem ser alocados de maneira racional, de forma a atender necessidades, logo os recursos devem ser alocados de forma produtiva. Numa democracia isso não acontece, eles são alocados de forma consumista, porque no momento que você está submetido à lei de Sé, você precisa produzir para demandar, você precisa alocar recursos de forma a manter a sua capacidade de produção para poder continuar consumindo, já que as suas necessidades de consumo nunca param. Mas na democracia não, você não precisa produzir para consumir. Você só precisa demandar. Você só precisa fazer lobby. Então a democracia não aloca recursos. Pelo menos não de forma produtiva. Ela consome os recursos. Ela faz uma alocação de consumo. E ao contrário do livre mercado, onde os recursos são alocados de forma produtiva e isso gera virtudes, numa democracia o que é subsidiado não é a virtude, mas o vício. Porque quanto mais babaca, quanto mais dependente, quanto mais consumista, quanto mais perdulário, quanto mais pródigo, quanto mais indecente, quanto mais vagabundo, quanto mais militante você for, mais você vai conseguir esses recursos roubados, né? Como dizia Mencken, a democracia é um leilão antecipado de bens roubados. Tinha uma... Caramba. Passou uma menininha bonitinha aqui, mas ela tava com o namorado do tamanho de um tanque de guerra, cara. Eu achei melhor nem... Então, a democracia acaba consumindo esses recursos.
Agora, como que os recursos são alocados numa democracia? Eu não posso chegar e falar, ó, meu nome é Paulo Cogos, eu faço vídeos no YouTube, eu sou devoto de Santa Terezinha e eu quero os recursos da democracia, me dá. Eu não vou conseguir. Eu sou um indivíduo. Eu precisaria estar inserido num grupo de interesse, ou seja, um grupo lobista. Num livre mercado, também se formam grupos de interesse, mas esses grupos se formam segundo vocações. Eles são vocacionalmente agrupados, de forma a atender demandas de mercado. Então, por exemplo, forma-se um grupo de investidores que viram o potencial de um certo produto ou serviço, eles têm uma afinidade com isso, então eles se agrupam para ter uma economia de escala e prover a população com esses recursos. É um agrupamento natural, é um agrupamento de pessoas com a mesma afinidade, com mesmos ou pensamentos parecidos, valores morais parecidos, há uma semelhança axiológica nessas pessoas, assim eles reduzem custos de transação jurídico, se associam, formam uma cultura local forte, eles não precisam ser iguais em tudo, muitas vezes a única coisa que eles precisam é ter valores morais semelhantes, e assim eles fazem uma comunidade funcionante, subsidiária, com baixos custos de transação jurídico, provendo bens e serviços para outras comunidades através do comércio. Isso é o livre mercado. Uma democracia é completamente diferente, juntam-se grupos de interesse. Então, os agricultores, por exemplo, não mais se juntam para procurar soluções agrícolas, eles se juntam para fazer lobby, para conseguir subsídio agrícola. É assim que eles funcionam. Então, um grupo de agricultores, por exemplo, recebe o subsídio de toda a sociedade, prejudica toda a economia, mas a sociedade está diluída. Eu, por exemplo, não tenho absolutamente nada a ver com o motorista desse ônibus aqui atrás. Eu não vou me juntar com ele para fazer um lobby contra os agricultores. Eu tenho mais o que fazer e ele tem mais o que fazer. Mas eu vou pagar, ele vai pagar, e os lobistas do grupo de agricultores vão receber. Esses grupos, esses clusters artificiais, que se agrupam simplesmente para explorar a capacidade de obter recursos roubados numa democracia, que são grupos artificiais, eles vão se formar e vão depredar todos os recursos da sociedade sem precisar oferecer nada em troca. Que pela lei disser no livre mercado, se eu quiser alguma coisa, eu preciso oferecer alguma coisa em troca. Assim a sociedade continua produzindo. Numa democracia é sobre consumo. E mais, os grupos que se formam num livre mercado, eles guardam uma relação construtiva com o resto da sociedade. Eles precisam fazer comércio para se manter. A força material desses grupos vem da sua capacidade de fazer comércio. Eles recebem de outros grupos também. E quanto mais eles encontram fatores unificadores na moral, por exemplo, mas eles ganham economicamente. Assim forma-se uma coletividade concreta, para usar um termo do sociólogo Paul Veyne. Essa coletividade concreta, ela incentiva a subsidiariedade natural. E quanto mais os indivíduos mantêm uma subsidiariedade natural, eles mantêm o Estado longe, eles mantêm o Estado distante. Porque mais evidente fica a inutilidade dos mecanismos de distribuição de renda do Estado. Completamente inútil. Porém, quando essa coletividade concreta é substituída por uma coletividade artificial, artificialmente construída através da imposição de um mecanismo de governo, ou seja, quando você sai do anarcocapitalismo separatista, você já está nessa merda, não há subsidiariedade, há depredação de recursos, gera dependência, e assim as pessoas acabam pedindo mais governo. E a relação entre esses grupos, disputando recursos cada vez mais escassos através de um sistema extramercadológico, o que significa, logicamente, um sistema criminoso, um sistema coercitivo, guardarão entre si uma relação antitética. Não é mais uma relação de subsidiariedade que existe no mercado. Não é mais uma comunhão visceral que existiria entre as pessoas no livre mercado, onde um depende do outro. Mas é uma relação antitética, onde um grupo luta contra o outro. E assim, a sociedade é esfacelada não apenas materialmente pelo demônio da democracia, como também moralmente. A democracia é uma puta mal nojenta, aidética e sifilítica. Ódio disso. E digo mais, a coisa é mais grave ainda. Se vocês forem pensar, como você sobrevive num livre mercado, onde não há democracia? Você sobrevive num livre mercado sendo você mesmo. Sendo um cacete, toma... Sai! Viado. Se fuder, rapaz. Vai buzinar pra tua avó, porra. Você sobrevive num livre mercado
sendo você mesmo, sendo um indivíduo. Afinal, se você for só mais um, você não vai se diferenciar no livre mercado. Para você ficar rico, você precisa ser diferente. Para você ser diferente, basta você ser você mesmo, porque o indivíduo é único. Certo? Assim, você vai encontrar o seu nicho. Você vai saber explorar uma oportunidade de lucro. Você vai ser único para as pessoas que te cercam. E isso vai criar um valor individual, um valor insubstituível. Você vai ser um monopolista natural de você mesmo. E isso vai gerar valor no mercado. Certo? E digo mais, o mercado, aqueles que estão competindo, vão estar numa competição tão acirrada que eles vão precisar diferenciar a maneira como eles servem o indivíduo. E eles não vão poder servir todo mundo, isso é a beleza da coisa. Não vai ter salvador do mundo no livre mercado. Vai ter aquele que faz o bem para 1, para 2, para 3, para 10 indivíduos. Isso é a beleza da coisa. E assim o livre mercado acaba provendo aquilo que um indivíduo especificamente precisa. Provendo uma prótese muito especial para um determinado tipo de aleijão, por exemplo. Só o mercado consegue fazer isso. Na democracia, não. Na democracia entra o consumo de massa. Porque o voto, sendo majoritário, elimina o indivíduo, suprima o indivíduo. Você vai ter uma pressão psicológica para se homogeneizar, uma vez que a diferença é taxada numa democracia. Os grupos de interesse vão se formando e você vai tentando se encaixar neles, sendo cada vez menos parecido com você mesmo e mais parecido com a massa, mais parecido com o comportamento de massa que as elites tentam incutir justamente para diminuir a resistência do indivíduo contra o sistema. Psicologicamente, o indivíduo acaba tendo um incentivo para se homogeneizar. E à medida que o capital é depredado, apenas grandes corporações vão tendo acesso a ele, e eles criam então um mecanismo de consumo de massa. Eles não têm mais incentivos para prover bens para o indivíduo. Eles têm apenas incentivo para controlar a demanda artificialmente e produzir um monte de meleca de massa. E com isso já é suficiente para ter lucro, porque com a democracia as regulações acabaram com os pequenos negócios. Então essa é a grande diferença. O mercado provê meios para atender as demandas individuais e premia a diferença individual através da criação de nichos de mercado devido à maior profundidade da divisão de trabalho. Numa democracia isso não existe. Numa democracia, quanto mais você se comportar de maneira massificada, menos você sofre. E as pessoas evitam o sofrimento, né? E com isso nós temos a maior diferença de todas, consequencialmente falando, entre a democracia e o livre mercado. A democracia é elitista, porque no final das contas, apenas a elite capaz de abocanhar esses recursos, capaz de manipular os grupos de interesse, capaz de fazer lobby, com grandes contatos dentro do governo, capazes de gerir o capital propagandístico das empresas corporativistas ligadas à mídia e ao governo, é que vão ter alguma coisa numa democracia. Vai ser elitista pra cacete. E como ninguém mais precisa produzir para atender as demandas reais do consumidor, apenas fazer lobby, os recursos não vão sendo empregados de forma produtiva para melhorar a qualidade de vida do próximo e assim possibilitar que ele também tenha capacidade de se inserir na concorrência de mercado. Não. Os recursos agora não tem mais esse imperativo mercadológico. Eles são redistribuídos numa democracia. E tudo que você precisa é prover um serviço porco para a população, cujo efeito é muito mais moral do que material, mas não é moral para o bem, é moral para o mal. Dou um exemplo: as grandes corporações, elas não precisam vender bons produtos e serviços cada vez melhores e mais baratos para a população. Tudo que elas precisam é mostrar para a população que elas são legítimas representantes de tudo aquilo que está aí, de tudo aquilo que eu sou contra, por exemplo. Elas são empresas que se preocupam com os direitos LGBT, elas são empresas que se preocupam com o meio ambiente, elas são empresas sustentáveis, elas são empresas que promovem a diversidade. Não é essa a propaganda que as empresas fazem hoje? Elas não falam mais, aqui é melhor e mais barato. Elas falam, aqui tem diversidade. E assim elas reforçam as mesmas ideias que geraram essa derrocada civilizacional. Forma-se uma massa de pessoas depauperadas e uma elite corporativista que vende as mesmas ideias
que o governo incutiu na população para impedir a resistência contra o processo democrático. Essa é a democracia. E tudo isso é financiado com impostos. Por isso eu entro na segunda parte do meu vídeo, que é: por que, cacete, um cristão é obrigado a sonegar? Um cristão deve obrigatoriamente sonegar. Porque os impostos financiam tudo aquilo que é anticristão. Para começar, vamos voltar para a teologia. Jesus Cristo foi acusado de incitar a sonegação de impostos. Aí os fariseus o levaram até os romanos, né? E Jesus Cristo foi submetido a algumas perguntas. E se ele respondesse que sim, devemos sonegar impostos, os romanos acabavam com ele. E se ele respondesse não, é preciso pagar impostos, os fariseus iam falar: ele não é Messias, e iam matar ele também. Então Jesus Cristo deu a resposta brilhante dele: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Essa resposta é perfeita. Se vocês forem pensar, tudo aquilo que nós temos nos foi dado por Deus. O universo é de Deus, né? Logo, nós devemos consagrar todos os nossos atos a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é de Deus. Se é de Deus, não é de César. Jesus Cristo nos mostra a excludência que existe entre César e Deus. Jesus Cristo não falou, por exemplo, dai ao mendigo o que é do mendigo e a Deus o que é de Deus. Não, pelo contrário. Ele falou: se você dá ao mendigo, você está dando a mim. Se você alimenta o mendigo, você está me alimentando. Mas ele falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Logo, você não pode dar a César e a Deus ao mesmo tempo. Eles são completamente antitéticos. Olha que beleza. Se tudo deve ser consagrado a Deus, obviamente você não deve dar pinico nenhum ao César. Mas aí o cara fala: não, mas peraí, ô ANCAPzinho herege, peraí. Jesus Cristo perguntou de quem é a efígie. De quem é a efígie? E os fariseus responderam: é de César. E aí sim ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se tem a efígie de César, você tem que dar pro César, é imposto. Ah, é? Ah, é? Quer dizer que se eu chegar lá na sua casa e esculpir a minha cara na sua casa, eu posso tomar a sua propriedade de você só porque eu esculpi a minha cara lá? Porque é exatamente isso que o governo faz. Ele impõe um monopólio de moeda, pega o fruto do seu trabalho, grava a cara dele e bota o curso forçado com inflação ainda por cima. Agora, a resposta, você não precisa nem ir para a economia austríaca. A resposta está na Bíblia. João, capítulo 7, versículo 24. Não julgarás pela aparência apenas, mas fará um reto e justo julgamento. Logo, você não pode julgar se uma moeda é de César só porque tem a efígie desse filho da puta lá. Quem trabalhou? Quem capinou a terra? Quem participou de um comércio voluntário? Foi o camponês? Então pode ter a efígie do capeta ali. Aquela moeda é do camponês. E o camponês deve consagrá-la a Deus. E o César? O César vai ter o que é dele. Tiro de fuzil. Aí vem os caras e falam: não, mas peraí, você tá errado. O Messias não é um Messias militar. Essa era a ideia errada que os judeus tinham. Que o Messias vai ser o Rambo, que vai chegar lá e vai meter bala no César e vai libertar o povo judeu. Mas é claro que o Messias não é um Messias político-militar. Assim como o Messias não é um Messias agricultor. Assim como o Messias não é um Messias médico. O Messias é espiritual. É isso que os judeus não entenderam. Jesus Cristo veio para mostrar o reino de Deus, que não é desse mundo. Ele veio mostrar que a nossa salvação é lá no céu. E que esse plano aqui é passageiro. Mas isso não exclui a luta, a resistência militar contra César. Jesus Cristo veio aqui e não acabou com a pobreza. Mas ele nos ensinou o amor ao próximo. Logo, trabalhar, inventar tecnologias, montar empresas que deem empregos produtivos para acabar com a pobreza é completamente ordenado. Ser um bom médico, estudar medicina para ir lá e salvar vidas usando toda a sua habilidade, inspirado pelo Espírito Santo, com Jesus guiando na mão do cirurgião, é algo de Deus também, mas o Messias não veio aqui acabar com as doenças. O que Jesus Cristo veio fazer aqui é nos mostrar o caminho da salvação para que nós nos esforcemos nas virtudes necessárias para ajudar o próximo e assim ganhar o reino de Deus, que é o grande objetivo. Então é por isso que Jesus Cristo não veio aqui meter bala no César. Porque meter bala no César é como capinar a terra para conseguir comida. É como fazer uma cirurgia para salvar um doente. É algo que nós devemos fazer aqui, por amor ao próximo.
mas que nós devemos ter as virtudes necessárias para isso. Nós precisamos estudar medicina para salvar os doentes, precisamos trabalhar para ter o pão e precisamos ter bola no saco para meter bola no César. Jesus não matou o César porque ele está esperando que nós tenhamos colhões. Jesus não veio aqui para ser nossa babá. Ele veio para mostrar o caminho. Então é claro que ele não foi jogar um raio no César. Ele falou, ame o próximo como a ti mesmo. Você ama o próximo como a ti mesmo? Então você devia estar cansado de ver o próximo ser taxado, regulado, escravizado pelo filho de uma puta do César. Logo, você devia ter colhões para se organizar, pelo menos ideologicamente, pegar um fuzil, mirar na cara do César e gritar, Semper Fi, motherfucker! E acabar com essa porra. Pra onde vai o imposto? O imposto vai pra aborto. Agora morreu aquela vadia daquela Simone Veil, que ela foi secretária da saúde da França e aprovou a legalização do aborto. Sobreviveu a Auschwitz pra quê, né? O que ela aprendeu em Auschwitz? Ela aprendeu como matar gente. O que ela viu em Auschwitz? O que essa vagabunda viu em Auschwitz? Ela fez com bebezinhos. Maldita. Eu conheço gente que foi pra Auschwitz, mas não saiu de lá. São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe estava lá em Auschwitz e alguém tentou fugir lá do campo de concentração e os nazistas falaram, agora nós vamos matar 10. Nós vamos escolher 10 judeus aqui pra morrer, pra vocês aprenderem a não fugir. E um dos caras que foi escolhido começou a chorar desesperadamente, dizendo que ele tinha uma família doente, um filho lá que dependia dele e tal, e que se ele morresse, a mulher e os filhos iam morrer também. São Maximiliano Kolbe, que era católico e estava lá preso em Auschwitz. O Hitler era católico. Então por que tinha um padre em Auschwitz? Tava cheio de padre em Auschwitz. O Hitler era satanista. Então, São Maximiliano Kolbe falou, eu quero tomar o lugar dele. Tô falando sério. E os oficiais nazistas aceitaram. Então São Maximiliano Kolbe morreu para salvar esse judeu. Olha o que é o amor ao próximo, né? E esse judeu, ele voltou lá com o Papa João Paulo II na canonização de São Maximiliano Kolbe, na mesma cela onde ele ficou preso. Eu não sei se ele se converteu, mas você imagina, né? Então tem todo tipo de gente em Auschwitz. Tem São Maximiliano Kolbe, tem um grande amigo meu, Daniel, que nasceu no campo de concentração, gente boa pra caramba. E tem essa vadia dessa Simone Veil. Babaca. Viktor Frankl, psiquiatra, falava isso no campo de concentração, mas eu não sei se ele foi pra Auschwitz. Ele foi pra um desses aí. Não sei se era da Shaw, se era Birkenau, mas ele disse o seguinte, ele viu o pior e o melhor do homem no campo de concentração. Agora, o aborto, a Planned Parenthood, os drones que matam criancinhas, as guerras, a destruição e a demolição de igrejas católicas na França para construir mesquita, tudo isso é pago com imposto. Se você é cristão, você tem a obrigação de sonegar. Outra coisa, o cristão fala, não, nós temos que desobedecer o Estado em tudo aquilo que é anticristão, que é imoral. Ah, é? Então me diga uma coisa, seu conservinha. Tô me referindo aqui aos neocon. O que você acha de uma política que incentiva as mulheres a serem imorais e promíscuas? Você acha que essa política deve ser obedecida pelos cristãos ou desobedecida pelos cristãos? Uma política que faz as mulheres serem promíscuas, vagabundas, ela tem que ser desincentivada pelos cristãos. Desobedecida, eu concordo plenamente, acima e embaixo. Pagar imposto faz as mulheres serem vacas. Pagar imposto faz as mulheres serem promíscuas. Sim, eu vou explicar por quê. As mulheres sempre usam os seus atributos sexuais como moeda de troca no mercado. Os seus atributos sexuais não é simplesmente transar, não é simplesmente a prostituição pura e simples, mas é a sua atratividade como fêmea. Se a fêmea é altamente atrativa, ela vai atrair os machos, e os machos vão ter um comportamento que as fêmeas também valorizam para ganhar valor no mercado e poder ter esse poder de barganha no mercado de relacionamentos e mercado sexual, certo? O que um homem quer
numa mulher. Ele quer a certeza da paternidade. Isso é o que o homem mais procura. Ele quer ter certeza que a mulher é bela, recatada e do lar. Não há como negar isso. Se você tem duas mulheres com a mesma qualidade estética, por assim dizer, é claro que a mulher mais bela, recatada e do lar vai ser muito mais atraente para o homem do que a vagabunda. Ele vê na mulher bela, recatada e do lar uma certeza de paternidade, uma estabilidade. Ele valoriza muito isso. Então é claro que, ceteris paribus, a mulher bela, recatada e do lar ganha da promíscua. E mesmo que a promíscua seja até mais bonita, a bela, recatada e do lar pode ganhar, mesmo com uma beleza inferior. Agora, por que a mulher vai se comportar de forma bela, recatada e do lar? Porque ela precisa de um bom homem que a proveja, que a proteja, que a alimente, que a dê abrigo e que cuide dos filhos dela, né? Então ela não vai poder ser promíscua, porque ela precisa ser sustentada por um homem. Mas aí entra o governo. O governo cria políticas assistencialistas com os impostos. No momento em que ele cria essas políticas assistencialistas, a mulher não vê mais a necessidade de se garantir tendo um bom casamento. O governo promete isso para ela. Mesmo que isso não se cumpra, e não se cumpre, afinal as políticas públicas sempre geram cada vez mais dependência, o que é importante é que a mulher vê nas políticas públicas a solução para o seu sustento. Não mais no casamento. Não mais na relação com os homens. Assim elas não têm mais porquê se resguardarem. O comportamento promíscuo agora não sai mais tão caro. E assim elas vão se tornando mais promíscuas. E os homens também. O homem não tem mais porquê ter as virtudes viris que atrairiam uma mulher bela, recatada e do lar, porque o mercado feminino vai estar muito distorcido, com poder de barganha dando grande vantagem para o homem. Então ele pode ser um vagabundo a vida inteira, que quando ele chegar na meia idade vai ter uma novinha para casar com ele. Ou seja, os impostos que permitem esse esquema absurdo de redistribuição incentivam a promiscuidade. É isso que vocês defendem? Se você paga imposto, você incentiva isso. Outra coisa também. Na Bíblia, o publicano, que é aquele filho da puta que cobra imposto, é sempre visto como um pecador em várias passagens. Mateus era um publicano, aí ele se arrependeu. Quer dizer, ele se arrependeu porque o que ele fazia era errado. São Mateus. Outras passagens também, fulano era um cobrador de imposto, mas ainda assim ele se arrependeu, tal, então ele estava numa situação espiritualmente melhor do que o cara que não era um cobrador de imposto, mas se achava. Então tem várias passagens assim na Bíblia, certo? Se você, cristão, defende o imposto ou é contra a resistência fiscal, você está sendo um filho da puta com o próprio cobrador de imposto. Você está permitindo que o cobrador de imposto... Mas o que você quer, ô seu bosta? Vá dar o rabo, viado do caralho! Vagabundo! Motoqueiro idiota. Então, onde é que eu tava? Eu odeio quando essas coisas acontecem, eu esqueço que eu tava falando. Ah, sim. Então, se você é contra a resistência fiscal, você tá sendo um filho da puta com o cobrador de impostos. Você tá permitindo que o cobrador de impostos continue em pecado. Porque no momento em que ele tá taxando a sociedade, ele tá pecando, ele tá acabando com a alma dele. É isso que você quer? Você quer permitir que ele tenha as condições para continuar cometendo esse crime e se danando, indo pro inferno? Pô, então você é um filho da puta. Eu não quero eu não sou mal. Eu quero meter uma bala no cobrador de imposto, mas não sem antes permitir que o cobrador de imposto tenha confissão e extrema-unção. Você não. Você tá falando, não, tudo bem, pode continuar aí roubando os outros. Só que depois ele vai pro inferno, é culpa sua. Comigo ele morre, mas não vai pro inferno. Ele tem a chance de se arrepender ali. Tem mais essa ainda. Bom, deixa eu ver se eu consigo ver as perguntas aqui, apesar de eu estar dirigindo. Pior que eu não consigo, ó. Santa Terezinha do Menino Jesus realmente fez bem, porque o vídeo iria ficar muito longo e eu ia acabar mexendo aqui, ó. Santa Terezinha do Menino Jesus é tão sábia que ela interveio para que eu não pudesse ler os comentários aqui. Então eu já vou terminando o vídeo aqui. Deixa eu ver se tenho mais alguma ideia interessante para comentar. Sim, a arrogância do amor.
Eu estava pensando em termos de separatismo e multiculturalismo aqui, e eu cheguei a uma conclusão, que você ser contra o separatismo também é completamente anticristão, porque você cairia na arrogância do amor. Como é que funciona isso? Você ser um cara completamente gregário, de uma forma anticaridosa, então, por exemplo, só a minha família importa, só o meu clã importa, só eu importo, e o resto do mundo que morra. Obviamente, eu estou sendo arrogante, porque eu não estou mais amando o próximo por amor a Deus. Eu estou criando um conceito próprio de amor, onde eu excluo as pessoas ao meu bel critério, ao meu bel prazer, e não estou compreendendo o que de fato significa o amor cristão. Eu estou sendo arrogante. Eu estou achando que eu sou mais merecedor do amor cristão do que o próximo. Então, o excesso de gregarismo, onde não existiria nenhuma subsidiariedade, seria uma arrogância. Mas, e a integração forçada? E o multiculturalismo? E essa ideia de, não, os muçulmanos são nossos irmãozinhos. Coexiste. Isso é outra arrogância. Porque você, nesse caso, está sendo pior que o cara mega gregário. Você está sendo vaidoso. Você está cometendo o pecado de Lúcifer. Ao invés de explorar as profundas consequências da destruição societal ocasionada pela integração forçada, ao invés de perceber que você está arriscando a vida dos seus conterrâneos, ao invés de perceber que você está causando a destruição societal de uma forma, inclusive, que vai afetar os outros povos, ao invés de tentar ensinar os bons valores cristãos lá para os outros povos, você está colocando esses caras que destruíram as próprias terras dentro da sua terra para destruir elas também. Mas você não, você é bonzinho, você é caridoso, você vai receber todos. Quer dizer, você não está preocupado com o bem de ninguém. Você está preocupado em parecer bonzinho. Então você é um vaidoso. Isso não é amor. Isso é a pior das arrogâncias. Hoje, olha, vocês sabem de que eu tô falando, né? Um cara chamado Jorge. Ele vem e fala, né, vamos ser multiculturais. Eu não quero ficar falando mal do Papa aqui. Hoje eu já tomei uma bronca do padre hoje, porque eu tava num grupo lá e o Papa Francisco falou que tem que ter um banco central mundial. E aí eu perdi a paciência lá, falei coisa que eu não devia ter falado. O padre lá da minha igreja me deu uma chamada de atenção e falou, agora você tá me devendo uma confissão. E pediu pra eu meditar em textos, né? Então eu não vou ficar falando desse assunto aqui. Vai, chega, deixa eu desligar.